Oi, gente, tudo bem com vocês? A Bíblia é realmente um livro muito fantástico, muito incrível, que nos faz aprender a cada dia mais com a palavra de Deus, a palavra poderosa do Senhor Jesus. Então, eu estava aqui querendo ler a Bíblia, eu peguei minha Bíblia para ler e abri logo em Mateus capítulo 8, no versículo 23 a 27, que diz sobre Jesus acalmar a tempestade. No primeiro versículo desse episódio, no versículo 23, diz que Jesus entrando no barco, os discípulos vieram atrás. E no versículo 24 diz que de repente veio uma grande tempestade e de forma que as ondas entravam no barco. O barco se inundava de águas porque a tempestade era muito grande. Mas Jesus, porém, dormia. Jesus estava dormindo. E aí eu fiquei pensando, nossa, a tempestade, imagina aquela coisa toda, trovões, raios e aí eu fiquei vendo assim, pensando, nossa, e Jesus dormia e os discípulos tudo apavorado dentro do barco. Mas aí eu fui ler os versículos anteriores e diz que Jesus tinha curado várias doenças, vários enfermos. Jesus foi até a casa de Pedro e viu a sogra dele doente com febre. E Jesus tomou ela pela mão e a febre a deixou. Né? E é interessante que Jesus só tomou ela pela mão. Jesus, quando nos toca, ele já. Quando somos tocados pelo poder de Deus, pelo nosso Deus, ele cura nós. Então nós precisamos ter fé que Jesus tem poder para nos curar. Jesus foi e curou a sogra de Pedro. E logo em seguida, ao anoitecer, vieram muitas pessoas endemoniadas. Vieram até Jesus e Jesus curou todos eles com uma só palavra. Jesus curou os endemoniados, expulsando os espíritos ruins. Então, já era de noite quando aconteceu tudo isso. Já estava de noite e Jesus, depois desse episódio, ele olhou a multidão que estava ao redor dele. Acredito eu que ele estava se despedindo para ir descansar. E quando ele falou para a multidão ir para o outro lado, veio o mestre da lei e falou que estaria com Jesus, onde ele fosse, ele iria também. Mas aí Jesus foi lá e falou: as raposas têm as suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus não falou assim na lata, ele fala por parábolas e faz a gente pensar e refletir. Então, o que aprendemos sobre isso? Que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus, é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele falava sobre ele. Ele falava que ele não tinha onde repousar a cabeça. E aquele mestre da lei se oferecendo para ir com Jesus onde ele fosse, ele estava falando como que se estava de parceria com Jesus, como amigo, como um abrigo, né, como um apoio. Mas Jesus logo falou assim por meio de parábola que não tem onde repousar a cabeça. E por que Jesus falou isso? Ele falou porque nós somos falhos, muitas vezes inconstantes. Então nós somos homens falhos, inconstantes e por isso que Jesus falou isso, porque na verdade é nós que precisamos, somos nós que precisamos de Jesus, somos nós que precisamos de Deus, do consolo de Deus, do abrigo de Deus, do colo, do abraço e do poder. E ele era o próprio Deus. Então, ali Jesus se retirou e foi para o barco. Então entra nesse versículo 23, que é que Jesus acalma a tempestade. Jesus entra dentro do barco e os seus discípulos vieram atrás. Os discípulos seguiram Jesus até na hora do descanso. Jesus não estava parado, acredito que ele estava cansado. Como homem, ele sentiu medo, ele sentiu fome e estava precisando descansar também. Então Jesus não ficava sozinho, Jesus estava o tempo todo trabalhando, Jesus estava sempre em ativa e ele veio para mostrar, para ensinar a nós mesmos grandes lições. Então Jesus não ficava parado. E os discípulos ainda, na hora do descanso de Jesus, eles ainda seguiram Jesus, foram até o barco.
E ele sempre está nos ensinando, né, a várias coisas de várias formas. Então ele entrou dentro do barco e de repente veio uma grande tempestade. Eu imagino que a grande tempestade tinha trovões e chuva e as ondas vinham de forma que inundava o barco, porque a Bíblia diz que as ondas vinham de forma que inundava o barco. Então os discípulos começaram a ficar com medo, mas Jesus estava dormindo nessa hora, quando veio essa grande tempestade. E Jesus estava calmamente dormindo, mas os discípulos estavam apavorados, acredito que estavam puxando as cordas, as coisas lá do barco e falando: ai, nos ajude, Jesus, só quer. E todo desesperado e no meio do mar, porque estava essa grande tempestade. Só que aí eles vão e acordam Jesus pedindo por socorro, falando que iria morrer, que eles iriam morrer. Pediu: Jesus, nos ajuda, vamos morrer, Jesus. Então Jesus acorda e Jesus veio e logo repreendeu o mar e o vento. E logo tudo se fez completa bonança e falou para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E os discípulos falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós precisamos crer que Jesus está no barco da nossa vida. Muitas vezes nós tocamos a nossa vida de forma que sentimos medo, muitas vezes em algumas situações, quando vem algumas tempestades. Às vezes vem grandes tempestades, às vezes vem menores, pequenas, mas sempre temos problemas. E nós devemos nos lembrar que se convidamos Jesus para participar da nossa vida, nós acreditamos em Deus, em Jesus e o seguimos, nós precisamos nos acalmar. Eu fico pensando, já pensou se os discípulos não se apavorassem, olhassem ali para Jesus dormindo e soubessem que nada poderia acontecer com eles, porque Jesus estava ali também. Por quê? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o mar e toda aquela água e ele não iria ser inundado e por tudo aquilo, por toda aquela água que ele mesmo criou. Então, nós precisamos acreditar em Deus, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele pode fazer o que Ele quiser, assim como Ele repreendeu o vento e o mar, e tudo se fez bonança e tudo lhe obedeceu conforme Ele falou, assim nós podemos confiar que Jesus tem o controle e que nada está fora do alcance de Deus, que nada está fora do seu poder. Ele tem poder para fazer tudo e qualquer coisa, além do que pensamos ou pedimos, pelo poder dele. O poder dele é grande, o poder dele é muito mais do que nós possamos imaginar. Então ali, se eles ficassem quietos, confiantes em Jesus, sabendo, não, Jesus está aqui, Jesus está conosco, eu imagino que a tempestade logo se acalmaria, porque eu acho que ali foi um teste para eles testarem a fé em Deus, pois Jesus estava logo ali, mas eles temeram. E muitas vezes nós sentimos medo, ansiedade, preocupações, muitas vezes nós estamos inseguros, e nos esquecemos que Jesus está conosco, que Jesus está no barco. Então nós não precisamos ficar assim apavorados. Muitas vezes nós ficamos porque somos falhos, somos humanos e nós sentimos um medo, insegurança sobre aquilo que ainda é desconhecido, sobre aquilo que sentimos que não temos o controle. Mas nada pode assustar ou abalar Jesus, o próprio Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E nada está fora do seu poder, nada está fora do seu alcance. Então, se você tem um problema, se você tem alguma dificuldade na sua vida, creia, fique quietinho, creia em Jesus, você pode clamar por Ele e Ele vai te ajudar. Deus é uma pessoa que
está sempre fazendo o bem, sempre nos ajudando, pois Ele é um Deus amoroso, fiel. E nós precisamos descansar, aprender a descansar nas tribulações da vida, nas tempestades da vida, tocar a nossa vida de forma que Jesus está no barco, de forma de fé, de forma que demonstre Jesus. Então devemos demonstrar a paz, a tranquilidade, e mesmo que seja difícil, porque os sentimentos, as emoções, as sensações vêm na nossa pele como humanos, mas Deus é todo poderoso e Ele está o tempo todo querendo nos passar grandes lições e fazendo com que se manifeste o seu poder sobre a nossa vida e sobre a nossa situação. E também podemos nos alegrar diante das tempestades da vida, porque é diante delas que nós vemos o poder de Deus. É diante dela que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso manifesta o seu poder. E então nós ficamos maravilhados, assim como os discípulos que logo ficaram perplexos quando Jesus acalmou o vento e o mar e se fez completa bonança. Então Jesus, ele faz tudo, ele pode fazer tudo e nada pode estar fora do seu alcance. A vida com Deus é uma constância, um constante aprendizado. É maravilhoso estar com Deus e saber que Ele está conosco. Se você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, confia. E se você não convidou, convide, porque a melhor coisa que possamos fazer é nos entregar a Jesus e a convidar Ele para entrar na nossa vida, no nosso barco, para remar e tocar a nossa vida adiante. Quero cantar um hino também, que é muito legal, ele diz muito sobre esse texto que acabamos de falar. Ele foi inspirado, né? Acredito eu, nessa palavra. Então é assim. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Amém. Então, até mais, até o próximo vídeo.